Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar a respeito das capacidades térmicas e o teorema da equipartição. Nós estamos ainda continuando, a série de termodinâmica, falamos sobre a primeira lei da termodinâmica, ainda estamos tratando conceitos que estão relacionados com a primeira lei da termodinâmica, e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre capacidades térmicas e o teorema da equipartição. Então, se você não assistiu as aulas anteriores, assista, porque nós vamos precisar de conceitos que foram falados nos vídeos anteriores, certo? Então, vamos aqui considerar aqui um gás monoatômico, tá? Nós sabemos que para um gás monoatômico, a capacidade térmica, ou melhor, a capacidade térmica a pressão constante, menos a capacidade térmica a volume constante, ela é igual ao número de moles multiplicado pela constante dos gases. Nós também sabemos, que a energia interna de um gás ideal, quem que é a energia interna de um gás ideal? A energia interna é 3/6 multiplicado pela constante de Boltzmann multiplicado pela temperatura. Isso aqui foi falado na teoria cinética dos gases, uma das primeiras aulas lá da termodinâmica. E nós vimos que nós podemos escrever essa relação, 3/6 de kBt. A gente pode escrever isso aqui em termos dos números de moles e multiplicado pela constante dos gases. Então, 3/6 de kBt é a mesma coisa que 3/6 de nRT, onde N é o número de mols, R é a constante dos gases e T é a temperatura. São duas formas de escrever e essas duas formas, elas são equivalentes. Vai depender da situação que nós estamos precisando. Muito bem. Além disso, também, nós vimos também que nós podemos escrever essa relação. Nós vimos aqui que nós podemos escrever também a relação. A variação da energia interna em relação à temperatura, a volume constante, ela é igual à capacidade térmica a volume constante. E essa capacidade térmica ela vai ser igual a 3/6 de nR, onde N é o número de mols e R é a constante dos gases. Se eu sei a capacidade térmica a volume constante, eu sou capaz de encontrar a capacidade térmica a pressão constante, certo? Então, com isso, se eu substituir esse valor aqui, então até eu substituir já aqui, capacidade térmica a pressão constante é igual a capacidade térmica a volume constante mais nR. Então, CV é 3/6 de nR mais nR, isso aqui dá 5/6 de nR. Então, daqui a gente tira o seguinte, que a capacidade térmica a volume constante é 3/6 de nR, onde N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais, e a capacidade térmica a pressão constante é 5/6 de nR. Nós já tínhamos visto, que a capacidade térmica a pressão constante, ela é maior do que a capacidade térmica a volume constante, Olhando por essa fórmula, por essa equação, a gente já consegue deduzir, mesmo sem saber os valores, a gente já consegue deduzir isso, Porque a capacidade térmica a pressão constante, ela é maior que a capacidade térmica a volume constante, um termo de NR, porque ela soma NR com a capacidade térmica a volume constante. Para gases ideais, que é o que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar, essa capacidade, tanto a pressão constante quanto a volume constante, ela é um número fixo, não muda, é uma constante mesmo. Então, nós vamos utilizar bastante esses valores, é bom sempre ter em mente, esses valores. E agora nós vamos ver isso aqui, esses valores eles estão relacionados aí, com os graus de liberdade, de um gás, de uma molécula.
Muito bem. Então, dito isso, vamos aqui analisar aqui um gráfico, né, do teorema aqui de equipartição. E isso aqui, né, foi esse gráfico, né, eu convido a todos aí, quem não leu aí sobre o teorema de equipartição, que dê uma lida no teorema, tá? Porque para que a gente tenha um conhecimento mais profundo aqui da termodinâmica, é necessário fazer um curso de estatística e de termodinâmica mais profundo, né? Aqui o nosso objetivo não é se aprofundar nos conceitos, em todos os conceitos, né? Por exemplo, o teorema mesmo de equipartição, se você quiser ver isso aqui com mais detalhes e com mais profundidade, é necessário fazer um curso aí de termodinâmica, né? Um curso específico de termodinâmica, ou estudar física estatística, tá certo? Então, leiam o livro, leiam aí a bibliografia, e se alguém ainda ficar com dúvida, né, deixe aí nos comentários, e assim que possível eu vou responder. Bom, então aqui é o seguinte, nós temos aqui, né, esse gráfico aqui foi obtido experimentalmente, né? Então nós temos aqui no eixo Y a capacidade térmica a volume constante dividido pela constante de Boltzmann multiplicado pela temperatura por T, né? Então, qual foi o resultado que foi obtido no laboratório? Percebeu-se, né, que um gás monoatômico, ele possui realmente, né, a sua constante, né, vale 3 meios, né? E o pessoal percebeu que no laboratório, né, medindo isso aqui, para uma molécula diatômica, né, um gás diatômico, você vai ter aqui um valor de 5 meios ou 7 meios. Bom, quando nós temos aqui uma molécula diatômica, eu até fiz aqui, tentei fazer aqui o esboço dela aqui. O sistema aqui como um todo, né, e o seu centro de massa, e eu estou supondo que o centro de massa está bem aqui no centro aqui, ele pode estar deslocado, né? E ele pode se deslocar para todos os lados. Então, uma molécula diatômica, ela não vai possuir apenas energia de translação, né? Deixa eu ver, aqui tá escrito errado, né? Opa, faltou um S aqui, né? Translação. Deixa eu escrever de novo. Translação. Então, nós vimos que os gases ideais, né? Nós vimos que os gases ideais, lá na teoria cinética dos gases, eles só tinham energia de translação. Mas até então a gente estava analisando moléculas monatômicas, né? Porém, né, quando você tem uma molécula diatômica, ela não vai ter apenas energia de translação, ela também pode ter energia de rotação e de vibração. Então, a energia de translação, quem que é a energia de translação? É meio de mvx quadrado mais meio de mvy quadrado mais meio de mvz ao quadrado. Cada grau de liberdade soma-se, né, mais meio de kBt de energia. Uma molécula diatômica, ela pode ter também energia de rotação. Ela pode rotacionar aqui por 2 eixos, né? Então, aqui ela pode ter uma energia de rotação de meio do momento de inércia em x, velocidade angular em x ao quadrado, mais meio de momento de inércia em y vezes velocidade angular em y ao quadrado. Então, ela pode rotacionar nesses eixos, né? Não faz diferença se ela rotacionar ao redor do seu próprio eixo. A gente viu que lá nos primeiros vídeos
que um corpo em rotação possui energia de rotação e não é diferente para um gás, né? Para uma molécula diatômica. Então, uma molécula diatômica, a energia dela não é apenas de energia de translação, ela também pode ter energia de rotação. E ainda nós temos, né, a vibração da molécula, que é semelhante, né, a um oscilador harmônico, né? A molécula, aqui, ó, se você olhar aqui para essa molécula, ela é aqui semelhante, aqui, né, ela se comporta, né, tem um comportamento semelhante a um oscilador harmônico. Nós resolvemos, né, um oscilador harmônico que possui um oscilador harmônico nesse formato. Então, quem que é a energia do oscilador harmônico? Se você considerar isso aqui, você pode tratar isso aqui como se fosse um oscilador harmônico. Tá? Se você tiver um deslocamento, um movimento comportado, né, você pode tratar isso aqui como oscilador harmônico. Quem que vai ser a energia de vibração? Meio de K de mola multiplicado por essa letra aqui, pelo eta, né? Eta ao quadrado. Quem que é essa letra aqui? É o deslocamento da molécula, né? Essa distância aqui, que é o deslocamento dessa molécula, né? Isso aqui é o deslocamento da molécula, mais meio. Quem que é μ? μ é a massa reduzida, né? Massa reduzida multiplicada pela velocidade. Quem que é essa outra letra? É a velocidade da molécula vibrando, né? Esse eta ao quadrado, né? É a velocidade da molécula vibrando. E o eta aqui ao quadrado, porque aqui você tem a derivada, né? Você tem a derivada do deslocamento, isso aqui é a derivada do deslocamento, que é a velocidade da molécula, isso aqui é o deslocamento da molécula. Então, quando nós temos uma molécula diatômica, a energia adicionada através da temperatura, ela pode estar distribuída entre energia de translação, energia de rotação e energia de vibração. Logo, então, a energia está acumulada aqui em várias formas, né? Então, a energia está acumulada em várias formas. Translação, rotação e vibração. Para rotação, nós temos aqui 2 graus de liberdade. Nós vimos que todo corpo em rotação, lá nas primeiras aulas, possui energia de rotação. Tá? Então, o que diz o teorema de equipartição? Para cada grau de liberdade, quadrático da energia, é acrescentado meio de kBt. Eu vou até escrever isso aqui. Muito bem. Então, aqui, ó, vamos lá. Para cada grau de liberdade quadrático na energia é acrescentado meio de kBt. Isso aqui é o que diz o teorema de equipartição, tá certo? Então, nós podemos ver aqui que se essa molécula, né, ela for um diatômico, ela vai poder rodar, ela vai poder girar, ela vai poder vibrar, ela vai ter movimento de translação. Então, e isso tudo faz sentido, né? Quando você tem um gás monoatômico, né, então essa molécula ela só vai ter energia de translação. Muito bem, então com isso nós encerramos aqui essa parte da termodinâmica e nos próximos vídeos nós vamos falar a respeito das máquinas térmicas e nós vamos utilizar todo o conceito, né, toda a teoria que nós estudamos até aqui para interpretar os gráficos, os diagramas, né, das máquinas térmicas e logo em seguida vamos introduzir a segunda lei da termodinâmica, tá certo? Então, para essa aula, para esse vídeo também não ficar muito extenso, deixei essa tela já semi-pronta. Então, na próxima aula, agora vamos falar sobre máquinas térmicas e fazer alguns exercícios referente à primeira lei da termodinâmica, tá certo? Então, por hoje é só. É isso aí. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Falou.